Hello malta, falemos de economia, mais especificamente de contabilidade nacional. Neste vídeo vou cobrir as principais coisas que precisam de saber. Mas primeiro, já pararam e pensaram em qual é o objetivo de tudo? Na vida, por que é que estão a estudar isto? Para que é que serve a economia? Quais são os objetivos da contabilidade nacional? Comecemos por esta última pergunta. As outras ficam para pensarem no duche ou no autocarro, nos raros segundos em que não estejam a ver TikToks. 1. Noção e objetivos. Existem vários conceitos importantes relacionados com a contabilidade nacional. A contabilidade nacional é o sistema de contabilidade que envolve técnicas de cálculo dos principais agregados económicos para compreender o funcionamento da atividade económica de um país. Por sua vez, os agregados económicos são os valores que representam elementos fundamentais da economia, tais como o produto, o rendimento, o consumo e o investimento. Estes são calculados através de métodos específicos. O objetivo da contabilidade nacional é avaliar a situação económica de um país para que o Estado possa tomar decisões mais precisas e eficientes em colaboração com os outros agentes económicos. Já imaginaram bem a quantidade e qualidade de informação que é precisa para se gerir uma economia? Ou achavam que as decisões eram tomadas por vibes ou signos como as vossas vidas amorosas? Para a contabilidade nacional, é preciso utilizar um sistema, o Sistema de Contas Nacionais, SCNP, com base 2016. Por sua vez, este obedece à estrutura e metodologias indicadas pela ONU e União Europeia. 2. Os conceitos necessários à contabilidade nacional. Nesta parte, existem basicamente 5 conceitos que devem dominar, começando pelo território económico. Este é o espaço onde a atividade económica é contabilizada e engloba o território geográfico, as zonas francas, enclaves no estrangeiro, águas territoriais, etc. 2. Residente. Qualquer agente económico com um centro de interesse numa economia. Não depende necessariamente da nacionalidade, mas sim do envolvimento económico num território por mais de um ano. 3. Unidade institucional. Um agente com uma função específica na atividade económica, recursos próprios e autonomia de decisão. Por sua vez, pode ser residente ou não residente. 4. Setor institucional. Uma agregação de unidades institucionais com funções económicas semelhantes e autonomia de decisão. Isto permite a análise do comportamento económico do conjunto de unidades semelhantes. As principais são famílias, sociedades não financeiras, sociedades financeiras, administrações públicas, instituições sem fins lucrativos e resto do mundo. 5. Ramo de atividade. É uma categorização das unidades de produção com os processos produtivos semelhantes. Por exemplo, unidades agrícolas, industriais, comerciais, entre outras, agrupam-se em ramos de atividade. Parte 3. As óticas de cálculo do produto. O valor do produto é só um, mas pode ser calculado por óticas diferentes. Todas representam informação relevante sobre a economia. As 3 óticas utilizadas para calcular o valor do produto de um país são a multióticas, são a ótica de produção, a ótica da despesa e a ótica do rendimento. Comecemos pela ótica da produção. O que é que mede e como é que se calcula? A ótica da produção visa a conhecer a origem e a natureza dos bens e serviços produzidos num país. Para o calcular, existem 2 abordagens principais: o método dos valores acrescentados e o método dos produtos finais. Calcular o produto de um país pode ser chato. Eis um exemplo super simples. Eu faço guitarras, com madeira que compro do Sr. Lopes. Uma madeira custa 100 euros, que eu transformo numa guitarra que vale 200 euros. Qual é o valor do que tenho neste momento? Surge aqui um problema se contarmos a madeira 2 vezes, uma por si só e outra vez quando está transformada em guitarra. Se estamos a tentar calcular o produto de uma economia inteira, é preciso que isto se resolva. E é para isso que utilizamos estes 2 métodos. O método dos valores acrescentados calcula o valor do produto interno, subtraindo o valor dos consumos intermédios da produção realizada pelas unidades produtivas residentes. E o método dos produtos finais considera apenas os bens finais, que não sofrerão mais transformações no processo produtivo. A ótica da despesa determina o valor do produto a partir das despesas finais realizadas por todos os agentes económicos. Fornece informações sobre como a produção foi utilizada. Segundo esta ótica, o produto é calculado com base nas despesas dos agentes económicos, incluindo o consumo das famílias, o consumo da administração pública, o investimento das empresas e as exportações. As importações são deduzidas, pois não constituem produção do país.
A ótica do rendimento, por último, diz-nos qual foi o rendimento criado durante o processo produtivo. O produto é calculado a partir dos rendimentos criados durante o processo produtivo, que serão distribuídos aos diferentes agentes económicos. Cada uma destas óticas oferece uma perspectiva valiosa e complementar para compreender a economia de um país. A ótica da produção centra-se na origem dos bens e serviços, a da despesa na utilização desses bens e serviços e a do rendimento nos rendimentos gerados no processo produtivo. A igualdade básica da contabilidade nacional afirma que o valor do produto é igual nas três óticas: produto igual a despesa igual a rendimento. Isto tem que ser sempre verdade, por isso não se admirem se for útil em vários exercícios que podem surgir no vosso futuro. Ninguém é perfeito. Acabemos este vídeo a falar nas limitações e insuficiências da contabilidade nacional na medição do bem-estar e da atividade económica de um país. Eis os pontos essenciais desta parte. As limitações são duas: a economia não observada e as externalidades. A economia não observada compreende atividades que não são reportadas às autoridades fiscais e de segurança social, ou então que carecem de elementos contabilísticos. Isto inclui o autoconsumo, consumo de bens produzidos pelo próprio indivíduo, o setor informal, atividades artesanais e produção familiar não formal, a economia subterrânea, atividades legais ocultas e ilegais, como evasão fiscal e contrabando, de que vocês vão sempre manter longe. As externalidades são os efeitos económicos não contabilizados que afetam positiva ou negativamente a vida das pessoas. As externalidades positivas são, por exemplo, os benefícios a longo prazo da educação na saúde, na participação dos cidadãos e na solidariedade social. As externalidades negativas são os impactos prejudiciais na saúde pública e no ambiente causados por indústrias poluentes, poluição sonora, resíduos tóxicos, etc. Por fim, falemos das insuficiências. Atividades não remuneradas. Estas são atividades que contribuem para o bem-estar e eficiência, mas não remuneradas. Muitas delas ocorrem durante o tempo de lazer. Desigualdades na distribuição de rendimentos. A contabilidade nacional muitas vezes não reflete adequadamente as desigualdades na distribuição de rendimentos. As disparidades na renda entre diferentes camadas na sociedade não são plenamente consideradas. Impactos ambientais. Os efeitos ambientais adversos das atividades económicas não são totalmente contabilizados no PIB, Produto Interno Bruto. Isso significa que a degradação ambiental causada por indústrias ou práticas insustentáveis não é plenamente refletida nas estatísticas económicas. Em resumo, a contabilidade nacional tem limitações e insuficiências que podem dificultar a medição precisa do bem-estar e da atividade económica de um país. Ela nem sempre capta atividades não remuneradas, impactos ambientais negativos e disparidades na distribuição de rendimentos, destacando a necessidade de complementar a análise económica com outras métricas e abordagens para obter uma imagem mais completa. E é isto. Se te ajudei, o importante está feito. Se queres apoiar este canal, podes subscrever, deixar um comentário e partilhar com alguém de quem gostes. Se queres e podes sempre tornar-te um membro por 2,99€ por mês. Os vídeos serão sempre grátis para toda a gente, mas os pedidos dos membros têm prioridade. Até à próxima!